Então, nós vamos iniciar a nossa sessão cultural de hoje, conduzida pelo nosso diretor cultural, o professor Marrone, e com um convidado de muita expressão na área, jornalista e escritor, né, com um novo livro agora, Ticiano Osório, e com convidados externos da academia e alguns membros da academia já presentes. Então, boas-vindas a todos e que seja uma sessão muito boa, tenho certeza que será. Tu podes, então, Marrone, conduzir. Bem, o Ticiano Osório, ele tem uma característica que muitos de nós temos, quer dizer, nós temos filhos, né, que são profissionais, e nós somos médicos. E nós temos os filhos profissionais e, num determinado momento da vida, o Ticiano Osório é filho do Cláudio Maria Osório. Mas, num determinado momento, a gente diz assim, esse aqui é o Ticiano Osório, né? O pai dele, né, era o Cláudio Maria Osório. E o Cláudio Maria Osório diz assim, não, eu agora sou o pai dele. Ele não é mais meu filho, eu sou o pai dele. Por quê? Porque as pessoas vão se tornando diferenciadas e importantes e, digamos, então essa percepção, digamos, da importância para nós, e eu fico muito satisfeito quando eu era o pai de fulano, né? E agora ela, vamos dizer assim, é mais importante a minha filha do que eu. Então isso, a Lenita tem essas coisas com o seu cineasta, todos os outros têm esse tipo de percepção. Mas o Ticiano Osório é um jornalista que foi em 1996 pela URGS, e ele é fundamentalmente um colunista de cinema e um colunista do grupo da Zero Hora, da Rádio Gaúcha, né? Ele também é escritor e, recentemente, ele lançou, dentro da sua especialização, né, O Morcego e a Luz, 80 anos do Batman no cinema, né, nesse ano agora. E ele também é um colaborador assíduo da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, porque, sendo editor do Caderno Vida, ele tem colaborado mensalmente com a edição dos artigos dos jovens talentos que aparecem na Zero Hora, de uma maneira muito destacada. Ele tem algumas qualidades que são essas, alguns problemas, digamos assim, pelo tipo de clube pelo qual ele torce, né, que é um gremista fanático, né? Então, para alguns de nós isso pode ser qualidade, para outros um defeito terrível, né? Em todo caso, as coisas se dividem. Bem, mas o que nós sabemos é que ele é muito talentoso, muito inteligente, muito culto, e que é um indivíduo, digamos, que melhora o nosso meio, principalmente quando nós lemos as suas colunas e nos ilustramos a respeito do cinema e das suas nuances, que muitas delas nós não temos a mínima ideia. E o convite para que ele nos trouxesse alguns informes do seu conhecimento relacionados ao cinema e às coisas da medicina, dos médicos e de séries e filmes, sei lá o quê, que a gente vê tanto, alguns que nos agradam, alguns que nos desagradam, alguns que nós observamos e tem coisas muito claras e racionais, e alguns que nós observamos e diz assim, pô, mas de onde é que saiu um absurdo desses que estão mostrando aí na tela? Mas são as coisas que nós temos vivenciado. Então, eu te passo agora a palavra, Ticiano, para que tu nos ilustres com todo o teu brilhantismo e conhecimento. Tá bem. Olha, muito obrigado pelas tantas palavras carinhosas, né? Eu espero que o meu gremismo não seja considerado doença, já que a gente está no âmbito médico. Já fui mais fanático do Grêmio, mas depois de 3 rebaixamentos a gente desencanta um pouco. E depois daquela falha do Bressan também a gente fica mais calejado para a vida e menos iludido também. Fiquei muito feliz pelo convite, realmente é muito bom contar com a... Não foi por causa da parceria que eu aceitei o convite, mas é muito bom também
ter a parceria da Academia de Medicina no Caderno Vida, né? Acho que isso qualifica o caderno, né? E os artigos são sempre muito claros, muito bem organizados, então isso ajuda bastante. Para essa apresentação, antes de eu fazer a apresentação, falar um pouco sobre os filmes, como a medicina é retratada nos filmes e as séries, eu acho bem importante ressaltar que, como eu trabalho num jornal, né, num site, num jornal que são para o público em geral, a minha comunicação com o público ela é diferente de alguns outros críticos de cinema, sejam aqueles que são mais, digamos, acadêmicos ou mais tecnicistas, né? E alguns eu admiro muito e gostaria de saber ler um filme como alguns sabem ler, né? Mas também é diferente dessas novas gerações de influenciadores digitais, como são chamados, que são talvez mais impressionistas e muito voltados para o vídeo, né? Eu sou um cara que tento desenvolver no vídeo, mas eu preciso do raciocínio escrito, né? Eu sempre digo assim que eu gosto de deixar um filme, quando eu vejo, dormir na minha cabeça e no dia seguinte começar a trabalhar, pensar sobre ele. E geralmente quando eu escrevo é que eu consigo organizar melhor as minhas ideias sobre um filme. E não é raro que um filme que eu fiquei muito impactado quando assisti, ao escrever, possa cair um pouco no meu conceito, ou o contrário, né? Um filme que à primeira vista eu não morri de amores, não fiquei envolvido. Ao escrever sobre ele, até pesquisar sobre ele, começo a fazer novas leituras, né? E eles se tornam mais interessantes, mais relevantes, né? Mais marcantes. Acho que, assim como... É aquela coisa, assim como a gente... Não é o filme que muda, né? É a gente que muda, né? À medida que vai envelhecendo, mudam as perspectivas, muda a bagagem de vida, e os filmes ganham novas camadas ou perdem novas camadas, né? E assim por diante. Então, eu tento escrever para, como eu sempre brinco, assim, a Dona Maria, o seu José, né? Tento conversar com dois públicos, né? Que isso é difícil, mas eu tento. Que é o público que já viu o filme, né? E o público que eu quero que veja o filme. Então, isso, por mais que eu não queira, mas isso acaba moldando um pouco o meu estilo de escrever e, obviamente, por estar nessa lida já há 4 anos, né, como colunista, meio que cria um mecanismo assim de como eu penso os filmes e como eu penso as séries. Então, às vezes, depois eu me ressinto assim, poxa, podia ter avançado um pouco mais. Eu procuro evitar os spoilers, mas às vezes eu preciso dar os spoilers porque eu quero justificar uma argumentação. Não é raro, e eu aviso, vou ter que dar spoilers, porque eu quero explicar por que achei que o filme é assim, assim, assado. Bom, filmes sobre séries sobre médicos, né, existem aos montões, como vocês já disseram, como você disseste, muitos vocês já viram, né, devem ter visto absurdos, devem ter ficado emocionados em outras vezes, né, e eu fiquei pensando assim, que eu também não podia, usando aquela linguagem popular, ensinar o padre a rezar a missa, né? O que eu vou falar para uma plateia de médicos, né, sobre filmes, séries sobre medicina? Mas eu tentei entabular algumas ideias aqui, sim, né? E a primeira é assim, porque assim, eu acho que é uma das profissões mais representadas, uma das áreas mais representadas no audiovisual é a da medicina, né? Não cheguei a fazer uma análise estatística perfeita, sim, mas com certeza existem muito mais filmes e séries sobre médicos do que sobre engenheiros, do que sobre contadores, do que sobre dentistas, do que sobre nutricionistas, né, para ficar em áreas semelhantes, assim, né? Jornalista é uma área que tem bastante também, a indústria do cinema também tem bastante. Policial eu acho que ganha disparado, acho que é a profissão que mais aparece, além de bandido, é a profissão de policial. Mas por que desperta tanto a atração, né, dos criadores à medicina? Eu acho que é uma resposta meio básica, assim, porque eu acho que é na área médica, principalmente na área médica, que existe o conflito mais universal
mais dramático e mais inevitável, né? Que é o conflito entre a vida e a morte. Né? É a mãe, é o mãe e o pai de todos os conflitos, é a situação de vida ou morte. E a medicina, né, por natureza, ela é um campo em que se permite criar muitas histórias sobre isso, né? E com vários públicos, né? Nós estamos falando desde o menino, como no caso do filme famoso, que na verdade os pais nem são os médicos, mas é um filme sobre medicina, que é o Óleo de Lorenzo, né? Que era um menino que tinha uma doença rara e os pais acabaram eles se tornando pesquisadores, né? Há questões que envolvem já o fim da vida, né? Ou situações de emergência, que é uma situação muito recorrente nas séries, né? Porque a rotina da emergência, né? Ela combina muito mais com o universo das séries, que tem uma natureza episódica, mesmo que às vezes as séries sejam lançadas todas de uma vez só, do que com o filme, né? Que também tem filmes sobre emergência, mas é mais comum que os filmes sejam uma história mais desenvolvida e menos voltada para o choque e para a adrenalina da área médica. Então, isso é uma das coisas que eu fiquei pensando, assim, por que tem isso, né? Os filmes sobre medicina tem muitos, né? E uma coisa que uma coisa que eu queria comentar, que eu tinha falado com o doutor antes, mas assim, podem me interromper à vontade para a gente conversar, porque eu gosto mais do diálogo do que da palestra em si. Eu costumo também render mais quando sou provocado do que quando fico conversando sozinho, tá? Eu tentei, não fiz de novo uma coisa estatística, mas fui vendo assim, que eu acho que a gente pode dizer que tem, nos filmes, né, tem duas vertentes muito nítidas, né, de filmes que envolvem médicos, né? São os filmes que eu botei assim entre aspas, os filmes heróicos, que são aquelas histórias geralmente biográficas, né, de médicos que ou eram brilhantes, ou foram perseverantes, ou lutaram contra tudo, contra todos para resolver uma coisa, ou tiveram uma epifania na vida, né? Então a gente tem vários assim como Mãos Talentosas, né? A história de Ben Carson, o Patch Adams, que é aquela história sobre o médico que trouxe um pouco de alegria para os pacientes. Bem-vindo a Marli Gaumont, que é um filme que talvez não seja tão conhecido quanto deveria ser, né? Esteve recentemente na Netflix, acho que agora não está mais, que é um filme que não fala só de medicina. Ele é um médico que veio agora, se eu fugir, se eu posso estar falando o país errado. Eu não sei se é o Congo ou o Zaire, né, um país da África, que vai estudar na França, né, e aí ele acaba sendo médico de uma cidadezinha do interior da França, nos anos 70, e lá, além de ter essa questão da medicina, mas ele também tem que encarar o racismo, o preconceito, né, o racismo e a xenofobia, né, nessa cidadezinha, e aos poucos ele vai cativando. E é muito interessante esse filme, porque não dá para dizer que é um raro filme sobre racismo, que também aborda, que também tem uma roupagem cômica, mas é interessante como ele faz piada sobre os racistas nesse filme, é bem interessante. Tem O Tempo de Despertar, que é baseado na trajetória do Oliver Sacks, Um Homem Entre Gigantes, que é um filme, esse eu não vi, mas acho a história bem interessante, que é o Will Smith faz um neurologista que tenta melhorar a vida dos jogadores de futebol americano, que estavam sempre sujeitos a lesões graves, lesões cerebrais, o Óleo Lourenço, que eu tinha citado, o Homem-Elefante, que é um dos grandes filmes, né, de todos os tempos, né, tem o Mesh, do Robert Altman, sobre os médicos na Guerra da Coreia, Quase Deuses, o Contágio, também dá para botar na categoria dos heróicos, o Físico, dos brasileiros tem a Nise, o Coração da Loucura, com a Glória Pires, né, e um Golpe do Destino também é um filme que eu considero entre os filmes heróicos. No outro oposto, no outro lado, né, tem os filmes que, digamos assim, podem ser vilanizantes dos médicos, né? Dificilmente os médicos são tratados como meros personagens nos filmes, né? Dificilmente vai existir a figura do médico se ela não for trabalhada para ser
ou um heróico, ou alguém que aconselha, ou alguém que, por trás dos panos, ou assintosamente, está jogando contra, né, o protagonista. Só que é interessante que eu acho assim que nesses filmes vilanizantes, alguns dos mais famosos assim, não é bem o médico que é o vilão da história, né? A gente tem um clássico que é Um Estranho no Ninho. Se tu dizes que podemos te interromper, a Rosaura Pode. Cavalheiro levantou a mão e quer falar. Pode falar. Eu me lembrei de um filme que eu me identifiquei de alguma maneira, que era o Dr. T, do Robert Altman, com Richard Gere. Sim. Ele vive num universo de mulheres, as filhas, uma filha que vai casar, a esposa, e ele é um ginecologista, e cercado por mulheres, solicitando, ele sobrecarregado, ele acaba se envolvendo com uma mulher que tem um traço mais masculino, eu não me lembro o nome da atriz agora, acho que é Erin Hunt. Pode ser. E o filme termina, ele entra, é o casamento da filha que abandona o marido para se envolver com outra mulher, um universo de mulheres, e ele é pego por um tornado, ele foge desse casamento, ele pega por um tornado e cai, e ele está no México. Aí vem um monte de mulheres e salvam ele, e ele fica assim, feliz, ele foi salvo, que nada, elas arrastam ele, e tem uma mulher parindo. E aí ele tira e é um homem. Aparece assim o pênis, né, o pinto e o saco. E eu me identifiquei porque eu sou gineco. E o mundo do ginecologista é um mundo de mulheres se queixando. Então, esse filme eu me identifiquei muito com o Dr. T. Não sei se chegasse a ver. Vi o Dr. T, eu tinha esquecido, não tinha notado aqui na minha listinha, mas eu vi o Dr. T, acho que é dos anos 90 esse filme, se não me engano, né? Acho que sim. Falaste de ginecologista. Bom, então eu ia começar com o Estranho no Ninho, mas lembrei também que tem... Bom, o Estranho no Ninho é um bom caso para a gente começar, né, dessa figura assim que vilaniza a medicina, né? Porque a história do Jack Nicholson, personagem do Jack Nicholson, né? Ele, para evitar a prisão, ele acaba indo para um hospício, né, no filme, né? E lá quem é a vilã, na verdade, é a enfermeira Ratched, né, que é a vilã. E depois, inclusive, recentemente teve uma série baseada na personagem da Ratched, chamada Ratched, né, que conta a história de origem dessa personagem antes dos eventos narrados no Estranho no Ninho. Outro filme que tem esse lado mais sombrio da medicina é o Coisas Belas e Sujas, do Stephen Frears, né, que fala sobre o tráfico, a extração e o tráfico ilegal de órgãos em Londres. Ginecologista é um filme famosíssimo, né, para mim, pelo menos, é o Gêmeos, Mórbida Semelhança, né, do David Cronenberg, né, que inclusive ganhou uma série agora com a versão feminina. No filme do David Cronenberg, os personagens são interpretados pelo Jeremy Irons. E na série da Amazon é pela Rachel Weisz, né? Ela tá fantástica. Não sei se vocês viram essa série. Acho que o filme é melhor, mas a série começa muito bem, depois vai caindo. Mas ela tá fantástica mesmo, e é bem interessante como ela consegue... que o curioso, só uma leve digressão, assim, que as duas irmãs, elas têm personalidades diferentes, né? E fisicamente, para a gente tentar reconhecer, uma está de cabelo preso, outra não. Mas chega um momento lá em que uma irmã precisa tomar o lugar da outra, e ela só solta o cabelo, claro, ou prende o cabelo mesmo, mas é fantástico assim como essas semelhanças e diferenças, elas jogam com a percepção dos personagens e, claro, com a do público também. Mas nos Gêmeos, Mórbida Semelhança, que eu digo assim, eu não consegui identificar muitos filmes em que o médico é mau por opção, né? Nos Gêmeos, Mórbida Semelhança, eles têm uma patologia. Eu não quero entrar no terreno de vocês, mas... A pele que habito, o médico é um vilão. É um vilão, o médico é um vilão. Cirurgiões plásticos são vilões, geralmente, na ficção. Os cirurgiões plásticos, eles nunca são mocinhos estritamente, né? Quando a gente entrar nas séries aqui, eu vou lembrar de uma que eu gosto muito, né? E que eu acho que não só pela questão da medicina, mas é bem interessante. Bom, tem O Médico Alemão, que é um filme sobre a vinda do Mengele para a América do Sul, né? Tem um que eu não vi, mas
pesquisando, achei interessante, que é um filme francês chamado Hipócrates, o Diário de um Médico Francês. É que eu anotei aqui que ele comete 2 erros, né? Primeiro, ele comete uma negligência num atendimento básico, né, de urgência no plantão, e depois ele vai ter uma demonstração de falta de caráter, né? Então, achei interessante esse filme, anotei para mim para depois assistir. E tem um outro também que não tinha visto, que eu não conhecia, esse eu não conheço mesmo, que é o Hipócrates, que eu tinha ouvido falar, é o Paixão Obsessiva, que é um médico que ele se apaixona por uma paciente e ele acaba atrapalhando a cura dela, né? Ela já estaria curada, mas ele dá um jeito de atrapalhar a cura dela para manter ela sob os cuidados dele, né? Acho que não sei se o filme é bom, mas eu achei bem interessante essa ideia, né? E imagino que não imagino que vocês passem por isso, mas eu não duvido que existam histórias em que o médico pode criar algum tipo de afeição pelo paciente ou pela paciente e possa, se tiver, né, um parafuso um pouco mais solto, né, ter esses graves desvios de conduta. Eu ia passar a bola para vocês, eu fiquei curioso para saber se viram esse filme, Paixão Obsessiva, e especificamente essa história eu gostaria de ouvir a experiência de quem está do outro lado. O Paulo Belmonte Abreu tinha levantado a mão antes. Não sei se ele quer falar. Microfone só, ele tem que botar. Deu. Não, é que eu lembrei de um filme de julgamento que eu assisti ontem, que era Julgamentos de Erro Médico. Isso é um filme, mas não me lembro se era do Tony Curtis, em que ele representava um advogado oculista. É o Veredito. É o Veredito. Ele está anotado aqui, exatamente a mesma coisa aqui. É o erro médico, ele dá início ao filme, mas ele está lá, né? Ele não é deslindado. A questão é o comportamento do Paul Newman como advogado. E o médico são a ginecologista, a Rosaura está aí, assim, faz um erro que faz o parto e ela fica em coma. Já tinha jantado antes, e aí uma enfermeira anotou 1 hora tinha comido, e o médico falsificou para 9 horas, para justificar, porque ela vomita, aspira e faz parada cardíaca e fica em coma. Então, a família entra numa... E os 2 médicos são editores de livros famosos e tal, mas, na verdade, são bandidos, estão se escondendo do crime por uma omissão, mas... E eles conseguem localizar a enfermeira que fez o registro original de que era 1 hora que ela tinha comido e que não poderia ter entrado em cirurgia e tal. Mas os 2 médicos eram figurões, eram bandidos, assim, bandidos que não tiveram coragem de dizer o que realmente aconteceu. Isso achei interessante. Eles não são os principais, mas eles são ali cúmplices. Né? Sim. Tem o médico e o monstro, né? Dr. Jekyll. Sim. O médico e o monstro. Ou então teve uma comédia, ninguém falou em comédia, Young Frankenstein. Sim, Preto e branco, do Mel Brooks. Do Mel Brooks. Isso, uma das melhores comédias que eu vi na minha vida, né? Então ele cria o monstro, só que o monstro fica afetivo, né? Ele é uma pessoa afetuosa. É muito engraçado. Esse filme também é sobre o criador e a criatura, né? E em relação ao que tu falou antes, tem a síndrome de Munchausen, que é o contrário, né? O paciente simular que está doente para mentir, né? Eu trabalho no Hospital de Clínicas, a professora Marrone me conhece, o doutor Paulo também, a professora Lenita, eu fui aluna, a Liselotti, que está aqui, várias pessoas eu conheço, tinha uma paciente que esquentava o termômetro na lâmpada no tempo, que era aquele com mercúrio, então não se conseguia dar alta. Então, na verdade, ela queria ficar, ela queria atenção, ela queria passar Natal, mas o médico, não conheço nenhum caso, assim, nem na literatura, e são coisas muito sérias, né, que são judicializadas, mas acredito que aconteça. Na psiquiatria, bastante, eu acho. Não sei o que os colegas têm de experiência. Até pela natureza do contato com a psiquiatria, que é uma coisa, né, mais de encontro mesmo, né? Alguns chamam, nós temos nosso próximo encontro, né? Sim, né? sim. Nem sempre se refere à nossa consulta, alguns falam do nosso próximo encontro, né? Isso. E já dá
já dá uma conotação diferente, né? Dificilmente alguém diz um ortopedista que tem um encontro com o ortopedista, mas às vezes pode escapar com o psiquiatra ou psicólogo, pode escapar esse uso do termo, né? É interessante. Eu só queria comentar uma coisa. Nesse filme que o Paulo referiu, o Veredito, tem uma figura que ficou famosa nos Estados Unidos, na justiça americana, que é o depoente profissional. Os médicos que são contratados pela defesa ou pela acusação para um depoimento, eles não têm nenhum envolvimento com o caso, mas eles foram contratados para depor a favor ou contra alguém. Eu achei essa figura humilhante, né? O cara, a função dele, assim, ele já participou de 52 processos como depoente. Era um desses depoentes do Veredito. Sim, porque eles trabalham muito com as situações hipotéticas, né? E com, num caso assim, como seria o procedimento tal? É assim, Mas, interessante. nesse aspecto, e considerando, por exemplo, as profissões que aparecem nos filmes, eu fiquei anotando, tu não falaste de advogados. Né? Sim, verdade. Eles Advogado, aparecem sim. muito também. E advogado, sim. O advogado, claro, o policial também, mas o advogado é um que talvez apareça mais advogado ruim do que advogado bom. Mas nesse aspecto relacionado à medicina, eu me lembro de um filme com o Danny DeVito, em que ele era um advogado de porta de hospital, e que ele entrava nos hospitais, ia nas enfermarias e abria e tinha aquela cortina e dizia assim, não tem nada para reclamar do seu médico, não tem nada para reclamar do seu médico, e assim ia até achar os clientes. Né? Hein? Fazia chover. Né? E tem um outro filme nessa linha do Danny DeVito, que é periférico à medicina, é um filme argentino que é muito bom, que é Abutres, esse tem na Netflix, com o Ricardo Darín. O Ricardo Darín faz um advogado, né, especializado em aliciar vítimas de acidentes de trânsito, né, para conseguir indenizações. Não, ele forja, né, Tiziano? Ele forja acidentes. As pessoas se atiram na frente dos carros para depois pedir indenizações de seguro, né? Isso, com o Darín, esse filme. É muito bom. É muito bom também. Bom, daí tem questão de filmes, agora eu vou entrar um pouquinho nas séries, que também tem um pouco essa divisão, mas ela não é tão, assim, heróicos e vilanizantes. O que tem nas séries que me chama a atenção, assim, que eu listei algumas séries bem famosas, assim, tem o MASH, né, que chegou a ter 106 milhões de espectadores no último episódio, em 83, foi um grande sucesso. Plantão Médico foi uma série muito longeva, depois superado pelo Grey's Anatomy, o House, o Scrubs, que tem uma série de comédia, uma rara série de comédia assim, sobre medicina, Sob Pressão, que é o nosso grande exemplar brasileiro, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, que a gente sabe que a saúde pública americana é muito diferente da saúde pública brasileira, mas, de modo geral, as séries americanas elas não entram tanto na seara dos problemas da saúde pública americana, ficam mais nos dramas pessoais mesmo, né, da questão. O Sob Pressão é uma série que não só fala português, mas fala dos problemas dos hospitais, da falta de repasse, de improvisações que têm que ser feitas, às vezes o crime, né, entrando dentro do hospital, não só com vítimas, mas com gente criminosa mesmo entrando nos hospitais, acho que é bem interessante. Tem o The Good Doctor, tem o Chicago Med, tem New Amsterdam, tem The Night Shift, tem The Resident, e tem, que falaste da cirurgia plástica, uma que eu gosto muito, é Nip Tuck. Agora, recentemente, ela entrou, se não me engano, na Amazon ou na HBO. Eu fiz coluna até sobre isso. Eu gosto muito do Nip Tuck, que sempre a série começa... Essa é uma série sobre 2 cirurgiões plásticos, né? É uma série dos anos 2000, mas que eu acho que ela foi muito... antecipou, né? Foi muito premonitória do peso da vaidade hoje, né? São irmãos, né? São 2 irmãos. Não, eles não são irmãos. Acho que sim, não? Não. Eles não são irmãos. Tanto é que o que acontece é que um deles é casado, né?
e o outro, que é o bonitão, Sim, inclusive gosta da mulher dele. da mulher Né? do outro. É isso, Eu da achei que mulher, eram da irmãos. Eu mulher vi há do outro. muitos anos, Se muitos fosse, cara, anos. se fosse irmãos e tivesse tudo isso, bom, deve ser Sim. muito mais Tem, pesada do que é. tem uma série meio boba, mas que era interessante, baseada numa legista canadense, que é Bones. Não Ah, sei se sim, já ouvi chegasse a falar, ver. essa eu nunca vi. Era Não, meio nunca vi. fantasiosa, assim, porque ela pegava um osso e dizia infarto da parede anterior, não sei o quê. Mas tinha algumas coisas bem interessantes e é baseada. Ela tem Asperger, essa legista canadense, que escreveu um livro, que agora eu não me lembro o nome, e era interessante, assim, como ela desvendava os casos, eu gostei, mas um pouquinho fantasioso, que nem esse, como é, do Dr. True, esse que é um autista, aquilo é absolutamente Sim, The Good inverossímil, Doctor. aquilo. The The Good Good Doctor. Doctor, É, aquilo é ridículo, né? é, Nenhum autista, eu acho, seria cirurgião. Não sei o que os colegas acham, mas eu é. acho que não teria condições de ser um cirurgião, né? E só um parentezinho, assim, desculpa, mas eu me lembrei de um filme de médico muito bom, de psiquiatra, que é Ordinary People, Gente como a Gente, que Uhum. tem um psiquiatra, assim, maravilhoso. Eu fiquei encantada, me apaixonei pelo psiquiatra. Ele salva o guri, não sei se vocês lembram, morre o filho predileto. Eles estão num barco e o filho predileto, entre aspas, a Mary Tyler Moore é a mãe, e morre. E o filho que sobrou, começa o filme ele numa tentativa de suicídio, né? Porque a mãe não queria que morresse o predileto. E aí entra o psiquiatra na história, assim, é maravilhoso. Me apaixonei pelo psiquiatra. Muito legal esse filme. Fecha parênteses. Tá bom. Desculpa. Não, tudo bem. O Nip Tuck, que eu estava dizendo assim, ele Paulo, antecipou essa Paulo obsessão pela aparência, né, que tem hoje. As pessoas querem sempre estar mudando sua aparência. O Camargo recentemente até escreveu uma coluna sobre isso no Vida. Mas é interessante que o Nip Tuck ele sempre começa do mesmo jeito, assim, né? Aparece os dois médicos sentados lado a lado e perguntando para o paciente, né, o que você não gosta, né? O que você quer mudar na sua aparência, o que você não gosta em você. Eu acho bem legal o Nip Tuck. Falaste em psiquiatra, eu lembrei de Só um uma série pouquinho. Paulo recente Belmonte agora. quer falar? Eu só queria comentar em cima de uma situação real. É interessante o que um filme ou uma série pode mudar a vida de médicos de verdade. Ah, há uns anos atrás, eu estava num congresso assistindo uma palestra do Stephen Stahl. Stahl é um psiquiatra americano de San Diego, que é autor de um livro-texto de farmacologia, né? Muito bom, e ele é muito irônico, muito divertido, é agradável de ler, né? E ele começou a conferência dizendo assim, olha, eu estava quase pensando em me aposentar, porque aqui nos Estados Unidos começou assim, tem tanta papelada para atender um paciente, depois tem que preencher formulários do plano de saúde, detalhar. Então a gente acaba e tem medo de ser processado, então tem que se documentar tudo que é coisa. E aí eu cheguei um dia em casa, né? E disse para minha mulher, puxa, eu acho que eu vou me aposentar, porque está muito chato fazer medicina nos Estados Unidos. E a mulher dele disse assim, mas é que engraçado, é tão interessante a medicina, porque olha os seriados, olha o House, olha, porque eles vêm e eles se apaixonam pelos, eles vão na casa dos pacientes para descobrir se tinha um veneno, eles sentam e discutem, e os alunos dão palpite, e o médico escuta o que um aluno vê, e eles se empolgam. E ele sentou e começou a ver House e disse assim, olha, eu acho que dá para fazer a medicina diferente, menos burocrática. Né? E até eu confesso que eu levei isso para cá de volta também e descobri que aqui a gente também estava fazendo round para os residentes muito chatos, sabe? Muito assim, qual é a história da vida, patologia, diagnóstico, sei lá. Eu digo, vamos fazer o tipo round, tipo house. Sem precisar usar opioides, né? Felizmente, porque o Paulo do House entrou numa de dependência de opioides, mas assim, o estilo de levar, de entrar na vida do sujeito e ouvir o que um aluno disse, ouvir todo mundo, abrir aquela mesa. Confesso que me lembro os tempos lá da Enfermaria 2, da Santa Casa, que quando juntava o Olim Lobato e todo aquele coisa, era um quebra-cabeça, cada caso era um quebra-cabeça. Né? Então, eu achei interessante porque foi o contrário, como uma visão
romanceada, né, de um seriado, né, mas eu voltei a ver o House, é verdade isso, que tinha assim, a pessoa se dedicar, claro que ele fazia transgressões, escondia, ia na casa escondida dos doentes, tal, mas assim, a paixão pelo paciente e a discussão de uma mesa assim aberta de todos os integrantes da equipe dando o seu pensamento para gerar o que é fazer, eu acho que ajudou. Não só o Star, eu confesso que eu aprendi com o seriado. Tu falaste de psiquiatra antes, né? E me lembrei aqui, eu não tinha notado, tinha esquecido aqui, né? Que é O Paciente, é uma série recente que passou, que tem no Star Plus. São 10 ou 12 episódios de meia hora cada, com o Steve Carell fazendo o papel de um psiquiatra e o Domhnall Gleeson, que é um ator irlandês que eu acho muito bacana, fez uma comédia romântica que eu adoro, que é Questão de Tempo, fazendo o papel de um assassino. Ele é um assassino serial, basicamente, e que ele resolve contratar, entre aspas, um psiquiatra, porque ele quer se curar, ele quer tentar domar o impulso homicida deles. Claro que ele faz isso sequestrando, não é spoiler porque isso acontece no primeiro episódio, né? Sim. Mas ele sequestra o psiquiatra para casa dele, mas ele quer ter sessões regulares, né, com esse psiquiatra. E é bem interessante porque a gente vai entrando um pouco de, né, dos detalhes de como é que são as sessões de psiquiatria. E o personagem Steve Carell, ele também tem seu lado que ele precisa trabalhar, que é a relação com o filho dele, né, com o filho mais velho dele, né, é uma família muito religiosa, judaica, religiosa, né, então também tem coisas bem interessantes nessa série. Eu recomendo O Paciente. Mas nessa lista de séries que eu falei, assim, tem dois. Essa aqui eu acho que dá para fazer duas divisões. Uma são esses dramas hospitalares, que são muito populares, né, como eu disse, Plantão Médico, que certamente ajudou muita gente a decidir fazer medicina, né, ou assustou outras pessoas, não vou fazer isso. Né, Plantão Médico, Grey's Anatomy, Chicago Med, tinha um outro famoso que se passava em Chicago também. Então, várias séries nesse nível. E tem as séries dos personagens que eu chamo os personagens excêntricos, né, que é o caso do Cécio, do The Good Doctor, que é autista. E eu entrevistei uma vez uma especialista em autista que diz que eles não gostam muito da representação do Good Doctor, né, que é um estereótipo do hiperfoco do autista, né. E o House, que era essa figura assim, a la Sherlock Holmes, né, que essa é uma inspiração assumida do seriado, capaz de desvendar assim o que cada paciente tinha, né, esse é o mote de cada episódio. Tem um paciente lá que ninguém sabe o que está tendo com ele, por que está tendo essa reação a isso, a reação àquilo, e o House lá, às vezes brilhantemente, às vezes também ele precisa suar para descobrir o que é. Eu acho que no lado das séries mais como Plantão Médico e Grey's Anatomy, são as novelas, né? Ali o que pega ali é que essas pessoas são pessoas comuns, com seus problemas com a família, com o namorado, com a esposa e tudo mais, mas quando eles entram na sala de cirurgia, eles se tornam os super-heróis, né? Eles se tornam essas pessoas extraordinárias que não digo todos nós, para não generalizar, mas que muita gente gostaria de ter essa capacidade heróica, essa capacidade de entrega, né? Muita gente admira as pessoas que têm isso, e muita gente gostaria disso, de que, de repente, sua vida, né, ordinária, por algum motivo, se tornasse uma vida especial. Então, acho que o fascínio dos seriados médicos também está ligado a esse modo da transformação de um personagem comum, com seus dramas, e quando entra na sala de cirurgia, quando pega o bisturi, quando bota a máscara, se transforma num super-herói. É um uniforme, né? Não deixa de ser um uniforme, né? Como os uniformes de super-herói, né? Quando eles, claro que em geral eles estão sempre de uniforme vivendo seus dramas, mas tem este momento da entrada na sala de cirurgia que torna esses personagens heróicos, admiráveis, não infalíveis, mas geralmente assim. Bom, 6:04. Quem estava falando? Bom, tá. E dos excêntricos, né? Eu acho que mais no caso, o do Good Doctor não é tanto o caso assim,
mas personagens como o House, né? O que está por trás disso, assim, é mostrar que até babacas sabem salvar vidas e podem salvar vidas, né? Acho que é um pouco também disso que mostra, assim, que pode ser a pessoa mais desagradável que tem, mas às vezes tu tem uma qualidade lá que é muito importante para o teu trabalho ou até para a vida em comunidade, né? Todo mundo que vive em comunidade sabe que às vezes tem pessoas que são insuportáveis, mas, puxa, esse é o cara que, quando a gente precisa disso, ele vai lá e resolve. Agora, passo a bola para vocês de novo. Em algumas dessas séries, nós temos assim a observação do relacionamento do corpo clínico de um hospital, que eu acho que é muito interessante, porque ali, muitas vezes, fica uma ideia meio dicotômica. Tem o grupo dos bonzinhos e o grupo dos maus. Tem o grupo da... Geralmente a administração é má, né? Sim, mas aí tem o colega, e daí aparece o ciúme, a inveja, e daí aquele que vai fazer o procedimento e que vai ter o sucesso, o outro que gostaria de fazer e não pode, e daí a influência no chefe, ou entrando num outro capítulo de sedução da doutora que teria que fazer aquilo. Quer dizer, essas coisas também elas aparecem muito, pelo menos no meu entender e na observação. Tá? E também eu acho que muitas, ou filmes ou séries, eles têm uma coisa um pouco mágica, né? Assim, de uma situação em que aquilo existe, mas não é como está retratado. Eu dou o exemplo, por exemplo, assim, eu digo assim, isso é da Capadócia. Tá? Então, tem filmes e novelas em que tu está em Istambul e 10 minutos depois tu está na Capadócia fazendo não sei o quê, e depois tu volta para Istambul. Então, os filmes ou as coisas, por exemplo, da medicina, então, o paciente chegou da emergência e 15 minutos depois ele já tem o resultado do DNA dele, do avô, do bisavô, e já sabe. Quer dizer, então são coisas assim, inverossímeis, mas que elas aparecem. E isso, eu acredito que na população pode trazer, digamos assim, alguma informação errônea, no sentido de que, mas por que que eu tenho que esperar tanto para saber isso, se eu vi que em 15 minutos já tem o resultado? Não é? E agora, por exemplo, tu pegas, olha, foi feito o exame no IML e dentro de 60 dias a gente vai saber o resultado do DNA, não sei o quê. Quer dizer, então, essas situações assim, meio fantasiosas e inverossímeis, às vezes eu acho que elas também atrapalham a nós no dia a dia das situações. O doutor Sérgio tinha uma pergunta, estava com a mão levantada antes. Bom, é sempre um prazer te ouvir, né? E eu sou da época do Dr. Kilder, e o Ben Case, né? Eu não sei o quanto influenciaram a minha decisão para encarar a medicina, né? Acho que alguns também são dessa época. Mas a minha pergunta é um pouco diferente do que está sendo comentado, porque sempre que eu te leio, eu fico com uma curiosidade que agora eu quero perguntar. Né? Tá bom. Como é que é o teu método de trabalho? Quantas horas por dia você dedica a ver filme, novela, etc.? Né? Sério. Tá. Assim, eu tenho a sorte, né? Eu sou um privilegiado total de trabalhar com aquilo que me dá prazer. Né? Isso já é muito difícil eu falar que eu Então, reclamar do trabalho. dizem que isso não é trabalho. Então, dizem assim, que isso não é trabalho. Não, tem gente que tem inveja também, sabe? Tem gente que tem inveja, assim. Geralmente, a área cultural de um jornal, ela às vezes é alvo de desprezo, às vezes de admiração e às vezes de inveja, né? Então,
né? Infelizmente, a gente está num país que não valoriza tanto a cultura, então pesa mais o desprezo. Mas eu sempre gostei de ver filmes, né? E tive essa sorte, então, né? Eu tive uma carreira no Caderno, daí depois eu editei a editoria de Sua Vida, que cuidava de assuntos de medicina e comportamento, saúde e educação. E em 2019, voltei à condição de colunista de filmes e séries. E no início eu estava muito enferrujado, realmente, porque eu tinha ficado uns bons 7 anos sem o traquejo de pensar sobre os filmes, de escrever sobre os filmes. Eventualmente escrevia sobre um filme de super-herói aqui, ou do Christopher Nolan ali, algum seriado que eu tivesse assistido. Eu não tenho um método muito científico assim de quantos, para dizer assim, eu vejo tantos filmes por dia, tantos filmes por hora, por semana, etc e tal, né? Porque tem semanas que por N motivos eu pude ver vários filmes, né? Como está tendo algum festival, eu tenho acesso aos filmes para ver até em casa, né? Quando tem os links de divulgação, ou uma semana que tem muitos filmes estreando e eu vou acompanhando, mas tem semanas em que, por N demandas de trabalho, eu acabo, às vezes, passando semanas assim, quase sem poder ter visto algum filme, né? Eu gosto muito de ir ao cinema, obviamente, né? Mas, ultimamente, eu tenho visto mais os filmes que a gente passa nas sessões de imprensa, que são pelas manhãs, né? Que é só para jornalista. Hoje eu vi, por exemplo, o Napoleão, do Ridley Scott. Não gostei, já adianto para vocês que eu não gostei. Ainda não escrevi sobre ele, que, como eu disse, vou escrever amanhã, né? E gosto muito de ver filmes de manhã cedo, quando tá a casa aqui todo mundo está dormindo, o pessoal dorme mais. Eu sou dos matutinos, acordo às 6 da manhã, então sábado de manhã é um dia assim que das 6 às 8:30 da manhã eu fico assistindo 1 ou 2 filmes ou 3 episódios de série para dar para me alimentar e para decidir coisas. Obviamente também vejo muitos filmes e séries com minha esposa e com as filhas, né? E isso aí depois, às vezes, eu digo, eu vou fazer coluna desse filme, eu vou fazer coluna dessa série, né? E como eu disse, eu não tenho como botar isso como trabalho. É um lazer que eu tenho a sorte de transformar em trabalho. Evidentemente, tem alguns filmes que eu vejo a trabalho, né? Como eu disse, as sessões de imprensa elas estão dentro do meu horário de trabalho que eu vou ver, mas como colunista eu tenho uma boa autonomia, assim, eu decido o que eu vou ver, né? Obviamente, como eu quero ser lido, né? Eu tento, pelo menos no cinema, ver quase todos os filmes que eu sei que vão ser sucesso. Alguns eu não vejo. Eu não vejo, por exemplo, Jogos Mortais. Jogos Mortais eu não vejo. Vi a primeira. Não gosto, acho que eu gosto de filmes de terror, mas aquele tipo de filme eu não gosto, porque eu acho que é só sadismo, um sadomasoquismo ali, não me atrai. E ok, eu estou ciente que eu deixo de ganhar leitores, ou de ganhar a leitura, vou fazer ali. Com as séries, eu sou mais seletivo com as séries, porque não tenho tempo para ver 7 temporadas com 10 episódios cada, não tenho, tem séries que eu não vejo, tem séries que eu vi o primeiro episódio e não gostei, e aí eu acho que, o que adianta eu vou ficar cada temporada nova do La Casa de Papel, por exemplo, assistir, para daí destilar meu ódio, assim, não vejo sentido, porque eu procuro fazer da coluna um espaço em que 80% seja de recomendação, né? Coisas que eu quero que você veja, que eu gostei, né? Coisas que voltaram a cartaz agora, que vale a pena as novas plateias conhecerem, né? E os outros 20% são coisas que ou eu não tenho escapatórias, como eu digo assim, tem filmes que eu fui ver e que a gente tem um contrato, mas assim, ficaria muito deselegante eu ir em várias sessões de imprensa e não escrever nenhuma coluna. Então eu acabo escrevendo e se eu não gostei do filme, paciência, né? Ou séries e filmes que eu acho que vale a pena eu me posicionar contra. Eu acho que tem momentos assim que um exemplo assim é um filme da Netflix fazendo enorme sucesso, né, que era o 365 Dias, né, que é uma história de romantização de cárcere privado, abuso sexual, romantização do estupro, né, e aí eu sabia que ia mexer no vespeiro e escrever. Outra coisa que eu gosto muito, faço do meu método, assim, eu gosto muito de filmes que mexem comigo, seja para o bem, seja para o mal. Quando o filme é morno, quando nada
nada me atraiu nele, eu geralmente não escrevo. Daí eu não escrevo. Eu não me despertou. Eu preciso de algo que mexa comigo, nem que seja o ódio, né? Que é uma emoção válida também. Né? Eu preciso que tenha isso. Então, e aí também tem uma coisa assim, aí sim é uma coisa de método, assim. Às vezes eu tô dividido com relação ao filme. Se eu gostei ou não gostei. Se eu gostei disso, gostei daquilo. Eu escolho. Eu escolho um lado, né? Eu escolho para que partido eu vou, né? Nessa análise. Porque eu não gosto pelo mesmo motivo. Eu não vou fazer uma análise que diga assim, isso aqui é muito bom, mas isso aqui não é muito bom. Eventualmente vai aparecer isso nos textos. Mas eu procuro escolher um lado e eu omito deliberadamente coisas que eu achei boas ou coisas que eu achei ruins. Porque eu acho que é isso. A minha argumentação sobre esse filme é que ele é muito bom por causa disso, aquilo. Fica subentendido que nenhum filme é perfeito, né? Então fica subentendido que tem coisas que estão fracas. Aí quando um leitor comenta ali, eu digo, realmente, essa parte aqui poderia ter sido mais desenvolvida, mas eu relevei. Eu volto também e digo, eu relevei isso que eu achei interessante. Ou teve um caso recente assim, de um menor assim, de terror, né? Que o nome dele é horrível em português, que é no Brasil, que é Toque, 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 Ecos do Além. O título original é Cobweb, Teia de Aranha, né? E é um filme que eu escrevi na coluna assim, que eu disse assim, tem cheio de problemas, cheio de clichês, no final, mas eu preferi ficar com o que ele tinha de mais simbólico, né? Que é uma questão de trauma, né? De como o trauma gruda na pessoa, né? Tu vai estar dormindo e o trauma vai aparecer. É o monstro debaixo da cama mesmo, assim, né? Ele vai aparecer. Então, eu faço essas escolhas. Eu poderia me alongar muito mais aqui. Não, tá bem. Muito obrigado. Mas é isso. Rosaura, tu queres falar? Quero. É uma coisa que me incomoda no cinema, na televisão, é o papel da obstetrícia. Observem assim, que é sempre uma tragédia, sempre morre ou o nenê, ou a mãe, o obstetra eu acho que eu nunca vi morrer, mas é sempre trágico o nascimento no cinema, né, na televisão. Então isso é uma coisa que eu como obstetra me incomodava, ver que sempre vai sangrar, sempre vai morrer, vão trocar os nenês, né, muito trágico. E a outra coisa, assim, eu não gosto da figura do Dr. House, eu acho que dá um salvo-conduto para as pessoas acharem que se tu é inteligente, tu pode ser grosseiro. Então, assim, me incomodava muito ver o House. Eu não acho que nem sempre os fins justificam os meios. Então, a maneira que ele lidava com as pessoas, para mim, ele não adianta ele ser gênio. A figura dele não me agradava em nada. Muito bem anotado. Pode. Eu quero usar a palavra só para duas coisas. Uma, de agradecer pelas portas que abriu para o nosso programa dos Jovens Talentos. E a segunda, fazer uma pergunta. Esse Netflix congêneres, que impacto teve positivo e negativo dentro do mundo do cinema? Porque eu lembro das grandes produções que não se vê mais, vejo uma democratização, não é só Hollywood, tem de tudo que canta do mundo. Gostaria de ouvir uma pessoa com a sua qualificação, o que tem atrás de bom e de ruim. Eu acho que a gente não pode falar de streaming sem um elemento estranho, né? Que aconteceu, que é a pandemia, né? O coronavírus, ele acelerou uma mudança de comportamento, a meu ver, né? As pessoas já estavam descobrindo mais o streaming, o conforto de ver em casa, etc. e tal, né? Mas a pandemia que fechou os cinemas, né, acelerou essa mudança de comportamento. Eu conheço muita gente que foi voltar no cinema agora. Eu sei que eram pessoas que iam bastante no cinema e voltaram a ir no cinema este ano agora, para ver um filme aqui e outro ali, né? Por N motivos, porque se tu botar na ponta do lápis, para uma família de 4 pessoas, ir no cinema uma vez por semana é uma fortuna, né? E uma ida ao cinema, tu paga lá a Netflix
e mais umas 2 ou 3 plataformas de streaming, né? Aí cada pessoa sabe o que é mais importante para ela, né? São as séries, obviamente, o streaming é o universo delas, né? São quantidade. Tem pessoas que gostam mais de quantidade que de qualidade. Bom, então é uma plataforma, assina uma plataforma de streaming, vai ter sempre filmes sendo despejados diariamente para assistir, nunca vai faltar filme para ver. Se é qualidade, o ideal é fazer um meio termo, né? Pegar um pouco de streaming aqui, mas não deixar de ir ao cinema, porque eu acho que continuam tendo muitos filmes bons sendo produzidos em diversas partes do mundo, né? E neste ano a gente teve tem vários filmes da minha lista dos melhores do ano que eu vi no cinema. Hoje já estão disponíveis no streaming, né? Também tem isso. Quem gosta de estar por dentro do assunto precisa ainda ir ao cinema, porque tem filmes que são lançados primeiro no cinema e tem uma boa janela de tempo de 3 meses, 6 meses, né, para serem lançados em plataformas digitais. Para quem não dá muita bola nisso, eu vou ver no streaming quando estrear. E é normal, não existe uma regra, né? Isso é básico, assim, não existe uma regra. Obviamente, eu costumo dizer, eu acho que este filme aqui perde muito se não for visto no cinema. Porque eu acho que tem algumas coisas que o cinema segue sendo imbatível, né? Nem é tanto o tamanho de tela, porque hoje em uma casa a pessoa pode ter uma tela gigantesca de 60 polegadas que já faz uma grande diferença, assim como um sistema de som, né? Vai ficar escuro e tudo mais. Mas é que o cinema tem uma característica da imersão que tu não consegue reproduzir em casa, né? Não consegue. Não existe como tu realmente tentar desconcentrar do mundo, como tu desconcentra no cinema, e mergulhar naquela história. Né? Obviamente que o celular é uma distração desgraçada, tem gente que acaba usando, eu já usei para pelo menos ver que horas era, até para saber assim quanto de filme tinha passado, mas é algo que eu tento evitar assim, né, para quando eu estou no cinema, para mergulhar lá assim, porque é uma maneira de tu ficar mais exposto, né, às ideias de um diretor, ao poder das imagens e te deixar seduzir. Eu acho que tem filmes que precisam do cinema, né? Eu cito, para mim, uma das maiores experiências estéticas que eu tive recentes foi Babilônia, que eu vi no cinema. Não imagino vendo na TV, acho que não vai ser nem perto do que foi no cinema, né? E eu me lembro que era eu, acho que tinha só mais uma pessoa no cinema, infelizmente, pouca gente para ver. Né? Essa é a minha dúvida. Que prognóstico podemos esperar para os cinemas? Mas aí que tá, aí deixa eu dizer assim, mas ao mesmo tempo, tu vê um filme como Barbie, tá, um filme midiático, ok, fez 1 bilhão e 400 milhões de dólares de bilheterias, foi um mega sucesso. Mas Oppenheimer, vamos pensar, um filme sobre o pai da bomba atômica ter feito quase 1 bilhão de dólares nas bilheterias, né? É um fenômeno realmente, né? E ao mesmo tempo é interessante assim, que os filmes de super-herói que eram os que estavam fazendo bilheterias de 1 bilhão não estão fazendo mais, estão atravessando uma fase diferente. Então, assim, tem muita gente que quer crer que o predomínio da Marvel, especialmente, está de fato bem ameaçado e caindo, e nós vamos ver voltar um cinema mais artístico, né? Aí eu vou jogar contra, mas o filme do Scorsese, que é maravilhoso, o Assassinos da Lua das Flores, não está fazendo uma bilheteria gigantesca, né? Fez uma bilheteria boa, assim, ainda mais para o padrão do Scorsese, ok? Mas ele não foi o sucesso que o Oppenheimer foi, né? Que eles são filmes irmãos, assim, o Assassino da Lua das Flores e o Oppenheimer, 2 filmes longos, 2 filmes épicos, 2 filmes cheios de personagens, 2 filmes que mergulham, né, numa história sombria dos Estados Unidos, mas ele não fez o sucesso. Então, assim, é difícil de fazer um exercício de futurologia. O que é mais consenso, agora já não é tanto, assim, falava-se muito assim, o que vai continuar existindo é o cinema blockbuster, né, o cinema tipo de super-heróis, né, cinemas evento, e o chamado
circuito de arte. Mas esse circuito de arte, ele não leva muita gente ao cinema, né? Ele existe lá, tem sua relevância, mas não é. E o cinema de blockbuster, ele, como eu disse, ele deu uma... ele perdeu um pouco o chão, assim, os super-heróis não foram tão bem, mas Oppenheimer foi, então, mas o Assassinos não foi, então qual seria o caminho, a equação? É difícil. Uma coisa que é nítida que o cinema tem feito é tratar um filme como um evento, né? Não à toa que esses filmes têm 3 horas de duração, 3 horas e meia, né? Afasta a gente, atrapalha comercialmente, os cinemas atrapalham, porque eles têm menos sessões para colocar no dia, né? E aí pode gerar menos bilheteria, mas ele dá essa característica de que ir ao cinema volta a ser um evento, né? Como foi nas eras douradas de Hollywood, né? Ir ao cinema era um evento, a pessoa tinha que se preparar para ir ao cinema, né? E é isso, tu tem que se preparar para ver um filme de 3 horas e meia. Tem que fazer o xixi, faltando 1 minuto para começar o filme, né? Para não perder nada, né? E acho que é uma tentativa da indústria cinematográfica de se distanciar do streaming. Obviamente, no streaming também tem filmes de 3 horas, né? Há quem diga que os filmes de 3 horas e meia, é uma tentativa de atrair as pessoas que veem séries que têm 6, 7, 8 episódios. Eu não acho que seja a mesma coisa, porque eu acho que a natureza da série é ser episódico, né? Ela não é uma coisa que foi simplesmente fatiada, não. Ela tem cada capítulo, às vezes desenvolve um personagem, daí no outro é outro, tem a questão do gancho, tem séries que continuam sendo uma vez por semana, que é o que eu mais gosto, né? Não fizeram essa pergunta, mas assim, eu não gosto muito das séries Netflix, também porque elas são despejadas como se fosse um McDonald's, né, para comer consumo imediato. Eu gosto da série que é uma vez por semana, que te dá tempo para pensar, tempo para conversar com os amigos e tempo que eu acho que é muito importante, tempo para se frustrar, né? Eu acho que a cultura do streaming, a cultura do streaming tem impedido as pessoas de se frustrar, que é algo que é importantíssimo para a vida e para a maturidade de todo mundo, né? Camargo, queres fazer uma pergunta? Muito obrigado. Foi maravilhosa os comentários. Eu queria comentar uma coisa bem do início da tua fala, Tiziano. O que atrai o cinema, a história? Eu acho que a história que envolve a medicina tem um atrativo imbatível, que é a autenticidade. Não tem nenhum elemento mais autêntico do que o doente. Quando nós somos doentes, nós somos sinceros, né? Ninguém consegue impressionar. Você não tem tempo nem iniciativa para impressionar alguém. Então, trabalhar com autenticidade sempre foi uma coisa muito atraente. A segunda coisa que eu queria comentar é o quanto o cinema tem sido pedagógico em algumas áreas. Por exemplo, doenças mentais. A quantidade de filmes feitos em Alzheimer e tal é impressionante, né? E realmente uma narrativa absolutamente coerente. E de todos os que eu vi, eu acho que Viver Duas Vezes foi o filme mais comovente que eu assisti. Um filme espanhol, com o Oscar Martínez, que é um argentino, né? Mas é uma história maravilhosa. Viver Duas Vezes é um desses filmes imperdíveis. E uma outra área que tem mostrado coisas muito autênticas e comoventes é o suicídio. Eu acho que quem assistiu, por exemplo, Um Filho, é uma coisa impactante. É um relato absolutamente verossímil, de uma situação dramática em que a negação conduz à desgraça, né? Porque estava tudo tão óbvio para quem assistia de fora, e aquele pai e aquela mãe estavam felicíssimos que tinham conseguido tirar o filho do sanatório, né? Eu acho que essas coisas realmente são contribuições do cinema, né? Com diretores talentosos, atores maravilhosos, e que são capazes de fazer isso que você chamou de a imersão, né? Eu acho também que a gente vê filmes sozinho para se proteger dessa balbúrdia que é assistir o cinema num grupo em casa, né? Tem pausa para comer, tem pausa para ir ao banheiro, tem pausa para pipoca, Não, tem que entrar realmente na história, e a solenidade
da sala de cinema cria esse ambiente que é imbatível, né? E eu acho que esse ambiente, assim, tem dois gêneros que eu acho que é muito bom de ir no cinema e com gente, que é comédia e terror, né? Porque são os gêneros que mais permitem a expressão barulhenta, né? De emoção, de medo e de gargalhada, assim. E funciona, né? É legal, assim, pra gente. Não só para mim, não só para o meu trabalho, é bom esses filmes em grupo, porque é isso, às vezes o meu estado de espírito não tá para piada, mas os colegas estão rindo e eu vou ter, ó, vai ter gente que vai rir, dependendo do seu estado de espírito. Mas também porque uma risada contagia, né? E aí é bem melhor ver. É muito difícil eu indicar comédia na minha coluna por causa disso, porque muitas delas eu vejo sozinho, acabei não rindo, né? Talvez se eu tivesse visto com outras pessoas tivesse rido mais. E só para completar do Um Filho, eu não sou muito fã do Um Filho, mas não pelo tema e não pela maneira como é abordado, mas pela dramaturgia mesmo. Mas o mesmo diretor, o Florian Zeller, fez um filme que é maravilhoso, né, sobre demência, que é o Meu Pai, né? E esse é brilhante o filme, tanto na abordagem, mas a maneira como ele funde, né, o tema que ele está tratando com a forma como... E o papel do Anthony Hopkins é imbatível, né? Hã? E tem o Anthony Hopkins que tá imbatível no filme também. Está sem microfone. E andam os cães? Ah, não, sim, o Marrone, você está sem som. Rosaura, queres falar? Eu falaria o tempo inteiro com o Tiziano Osório, porque eu comecei a seguir ele através da coluna do Davi Coimbra, que eu gostava muito e que citava o meu amigo e não sei o quê. Aí eu disse uma vez por semana eu almoço com amigas, 3 médicas também, e eu disse, eu queria ser amiga do Tiziano Osório. E aí elas disseram, mas por que tu não solicita? Eu disse, não, amiga, assim, de conversar de cinema, né? Mas não sendo isso possível, aí eu resolvi, vou entrar no Instagram, e de vez em quando dou uns pitacos, assim, eu gosto muito de cinema. Me lembrei quando falou de filme longo, eu era pequena, eu vi no Avenida, o vento levou, tinha intervalo, a gente saía e comprava bala, tinha uma entrada, acho que com um carpete vermelho, alguém me ajude a se lembrar do cinema Avenida. Tinha carpete vermelho, sim. Isso, eu morava ali na Cidade Baixa, e o professor Marrone sabe bem, e conhece a minha tia, toda a família, e aí eu me lembro, tinha intervalo, a gente saía, comprou bala, comprava refrigerante, não tinha essa cultura da pipoca é americana, nunca se comeu pipoca no cinema, né, mas é uma coisa que agora parece que tu tem que sair com um balde de pipoca gigantesco, tanto não tá no cinema, né. Então tinha intervalo, é uma coisa que poderiam fazer, quando o filme é muito longo, porque realmente esse filme de 3h30 realmente me dá uma preguiça, porque em casa eu posso ver, eu posso parcelar, né? Posso parcelar em 3, 4 vezes, mas ir ao cinema para tanto tempo, eu confesso que me dá uma certa preguiça nesse mundo tão imediatista que a gente vive, né? Sim, eu sou o contrário, eu gosto da ideia do filme longo, porque se fez longo. Porque, assim, na verdade, sim, tem filmes, eu adoro filmes de 1h30. Estou apaixonado por filmes que têm 90 minutos. O de Allen, 1 hora. Não, já começam bem, eu gosto. Só que tem filmes que em 1h30 que é a sensação que eu passei por um filme de 3 horas, né? Assim. Que é arrastado, ou porque é muito raso, muito previsível. Eu fiquei muito feliz de ouvir falar, assim. Eu gosto muito do contato com o leitor, né? Sempre gostei, não só como colunista, mas sempre gostei, assim. E é isso, são nossos leitores, né? São as pessoas que voltam, e acho muito bacana que daí eu fico feliz, assim, que a gente até criou um grupo de leitores no WhatsApp, né? Que, obviamente, é um grupo que tem umas 140 pessoas, mas tem umas 20 pessoas que são as mais ativas ali. Mas é legal, é uma troca de ideias, assim. De vez em quando tem um que outro que traz um assunto de Grêmio Inter ou algum assunto de política, aí tem que apaziguar, tudo, porque eu digo assim, esse aqui não é o fórum, né? Tem vários fóruns que pode tratar, extravasar paixões, extravasar ódios e tudo mais, né? Mas aqui a gente está unido pelos filmes, pelas séries. Mas então, me diz uma coisa, tu que gostas de filmes longos,
Então, faz um comentário de Bollywood. Porque os Pois é. filmes Mas indianos, tu então, fica perdido no tempo e no espaço. mas isso é uma pena. Tu falaste uma coisa antes que eu acabei não falando. Eu acho que tem coisas bem interessantes no streaming, né? Não só para quem gosta de séries. Mesmo a Netflix, eu não sou fã da Netflix, né? Se eu fosse escolher assim, porque eu assisto Netflix porque é a principal player, então eu preciso estar por dentro do que tem lá, assim. Né? Mas eu gosto muito das séries da HBO Max, né? Gosto muito dos filmes que tem no MUBI, assim. Mas a Netflix, assim, eu acho que tem um problema sério, assim, de não ter memória, né? De raríssimo ter filmes anteriores aos anos 80. Até me surpreendi agora que entraram 3 filmes do Babenco, incluindo o Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia e o Pichote, né? Acho que os filmes da Netflix são geralmente bem fraquinhos, né? Muito fraquinhos. Tem muito lixo que entra na Netflix, né? E aí tu acaba, uma hora tu vai pisar num lixo, vai ser atraído por um lixo. Mas acho bem interessante que ela tem os olhos abertos para as produções de vários países, né? A gente pode ver filmes do Japão, da Índia, do Vietnã, da Tailândia, da Argentina, de vários países dá para ver lá. E Bollywood. A Netflix tem um monte de filme indiano, né? Eu confesso que não é o cinema que mais me atrai, o Bollywood clássico. Mas eu vi um filme que também é ame ou odeie, assim. Eu vi um filme no ano passado que eu morri de amor, assim. Só que outra vantagem do streaming. Eu vi não em 2 parcelas, mas eu vi a primeira vez, eu vi 10 minutos, não curti. Aí um amigo insistiu, não, Sam, tu vai gostar, tu vai gostar. Aí eu peguei, eu e a Bia, a gente começou a ver e a gente só foi parar porque a Bia precisou fazer xixi, né? Tem 3 horas de duração. É o RRR, Revolta, Rebelião e Revolução. É um filme que se passa na época da Índia ainda colonizada pelos britânicos e é um ame ou odeie, porque desde o início ele te diz que é um filme que vai ter coisas muito fantasiosas, né? De um cara lá lutando sozinho contra milhares de indianos, né? Um policial, ou um outro lá que combate um tigre bem digital lá, né? Um tigre bem digital de peito nu lá e obviamente vence assim. Mas acho que é muito legal e tem seus números musicais também, tem comédia, tem dramalhão, tem um pouco de romance, mas esse é um filme de 3 horas de duração que é de Bollywood, mas é uma Bollywood não é tão tradicional, eu achei, assim, como eu não posso falar com tanta propriedade porque eu não tenho tantos comparativos, mas recomendo esse RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, lá no Netflix, mas, de novo, é isso. Aqui em casa a gente brinca assim, né? A gente diz assim, vamos ver 20 minutos. Se a gente não gostar, a gente troca, né? E que isso é uma coisa que, com filmes, eu acho mais fácil, esse descomprometimento. Com as séries é mais difícil. Por isso que eu digo assim, que se a série não me pega no primeiro episódio, não adianta o meu amigo dizer, no 4º episódio fica tribobar. É muito tempo. Aí sim, falasse da nossa vida corrida. É isso, eu tenho uma vida corrida, né? Pai, trabalho, etc. Tal. Para filme, eu consigo liberar um tempo maior. Para série, não vai dar. Uhum. Esse filme do tigre que tu estava falando era da história de Pi? Não. Esse é RRR. O Pi é aquele que é Eu baseado gostei muito, do Ang Lee, né? do Ang Lee. Isso. Né? Esse é RRR. Esse é maravilhoso. Basicamente, sim, tem um vilão bem caricato inglês que vai numa vila lá e rouba uma menina, né? Porque a mulher dele gostou, rouba essa menina. Aí a comunidade quer que essa menina seja resgatada, né? E aí o herói da vila vai para a cidade para tentar resgatar. E nesse meio tempo a gente vai conhecendo a história do policial que deseja ascender lá na carreira policial, que vai ser o cara que vai combater esse cara. Só que no meio disso, né, eles se conhecem. Não vou contar mais nada. E aí fica uma história bem com clichês desse tipo de história, mas é tudo muito bem feito e que eu acho bacana no RRR eu gosto muito de filmes que são apaixonados, aquilo que eu falei, né? Eu gosto de filme que desperta alguma coisa em mim. Então, eu me enamoro de filmes que fazem uma coisa apaixonadamente, né? Recentemente vi um filme de terror no Star Plus, que é Ninguém Vai Te Salvar,
que é praticamente sem diálogo, né? Um Nossa. filme de invasão alienígena, tem 1h30 só, tá? De invasão alienígena, né? Que eu acho que o segredo que ele tem é um pouquinho óbvio para quem está acostumado a ver, mas eu achei bacana, assim, por eles compraram essa ideia e o lance de ela não falar, né? De quase não ter diálogo, não é uma firula, né? Faz sentido, né? No retrato da personagem principal, né? Então, gosto disso, sim. Gosto de filmes firulentos, mas geralmente quando tem algum motivo. Prates, queres falar? Não vou fazer pergunta para o Tiziano, além de dizer que eu estava muito ansioso para ver o Tiziano falar. O Tiziano é filho de um colega meu, um grande amigo, mas eu conheço o Tiziano de pequeno e ver como as coisas se ajeitam, como é que se delineam na nossa vida, não é, Tiziano? Tu e o meu filho, o Paulo Roberto, pequenininho, né? No aniversário da esposa do Enio Fontoura, e vocês dois brigaram. É mesmo? Lembra disso? Não. Não lembro muito. Não lembro muito. Não, porque vocês eram muito pequenininhos, né? E o psiquiatra da turma, o Juarez Cruz, tu estava chorando, e o meu filho chorando, e ele disse, olha aqui, ó, deixa que ele se entende. Criança, a gente tem que deixar se entender. E eu quero te parabenizar, né? Porque tu vê assim, o meu filho hoje em dia faz cirurgia cardíaca, né? Opera criança, e eu leio as tuas colunas, né? Tu é um brilhante jornalista, um brilhante crítico de cinema, e eu fico impressionado assim como a vida vai preparando, né? Vai preparando as pessoas para seguir o caminho, né? Talvez se tu encontrar o meu filho, tu não vai conhecer ele, mas vocês brincaram muito lá nessas reuniões quando vocês eram pequenos. Então, eu quero te dizer, eu estava ansioso por ver tu falar, estou impressionado, né? Te parabenizo, né? Eu gostei muito da tua palestra e fiquei contente de te ver falar, tá, Tiziano? Muito obrigado. Eu posso te tratar assim quase como um filho, né? Porque eu te conheço desde pequenininho. Então, eu certamente não ganhei a briga, tá? Porque eu nunca fui de brigar e as poucas. Não, eu acho que foi. Vocês estavam brincando, não era briga, vocês estavam brincando e um bateu na canela do outro, não foi briga. Aí eu me lembro que o colega do Sérgio disse assim: deixa que as crianças se entendem, não se meta que as crianças se entendem. E realmente vocês se entenderam. Eu até gostaria que ele te encontrasse um dia para vocês conversarem. Legal. Que bom. Então, tá. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer comentários, perguntas? Essa atividade relacionada ao cinema, nós aqui, digamos, na nossa academia, nós tínhamos um colega que foi presidente, e foi o Menck, e que o Menck era um cinéfilo, e ele era especializado em faroeste. Quer dizer, ele tinha uma predileção muito grande pelos filmes do tempo antigo, do faroeste, do John Ford e Companhia Limitada. E também nós temos um colega que é o Ítalo Marcon, que também ele é um cinéfilo e ele gosta muito de faroeste, quer dizer. Então, são predileções que cada um de nós tem. Eu também gosto muito de faroeste, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que eu acho que todos nós tivemos oportunidade de reativar uma porção de situações pelas quais nós passamos nos filmes e na vida real, fazendo o imaginário ou o real entrar numa dicotomia de fantasia e realidade que nós, durante toda a vida, vimos e passamos, né? E que tu reativastes e reavivastes para nós, né? Sem dúvida nenhuma, e que eu acho que foi muito interessante a tua participação. Alguém quer fazer algum comentário antes que eu passe para a nossa presidente? Queria agradecer o convite, então foi muito boa essa conversa, realmente. Muito feliz. Muito obrigado. Pronto. Quer falar mais alguma coisa, Marrone? Não? Bem, mais agradecimentos para o Tiziano. Várias pessoas não se manifestaram aqui, mas estavam
embevecidas, escutando o que estava comentando conosco. Quero agradecer também a todos os que participaram ativamente ou não, em silêncio aqui, mas apreciando muito. E acho que é isso. Vamos nos preparar para uma próxima reunião. Muito obrigada, Tiziano, pela tua participação. Muito obrigado. Tá, em nome de todos os acadêmicos. E a Também. todos os demais, boa noite. Tá? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Tá? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Prazer, Tiziano. Prazer.